fera! Continuando aqui sobre o estudo do ponto, agora a gente vai falar sobre distância entre dois pontos, certo? Dentro da geometria analítica. E aqui nós vamos falar de três casos. Eu coloquei dois e daqui a pouco eu mostro o terceiro caso, certo? Então são dados dois pontos e a gente quer saber a distância entre esses dois pontos, beleza? Aqui eu coloquei duas situações que são muito simples de se calcular. É quando você tem o ponto A e o ponto B ou sobre o eixo X, beleza? Ou paralelo a ele, tá? Esses pontos poderiam estar aqui também, ó. Deixa eu dar uma simulação aqui. Vamos colocar de outra cor aqui. Imagina esse ponto aqui, tá? E esse ponto aqui mais ou menos. Esse ponto A e esse ponto B aqui. Então aqui vamos supor aqui o ponto A e aqui o ponto B. O que que mudaria só aqui, na verdade? Mudaria o valor de y, né? Porque pelo que nós vimos na aula passada, quando o ponto está sobre o eixo x, o y é zero. Então, por exemplo, as coordenadas desse ponto aqui seria o x do A, que é diferente de zero, e o y, que é zero. E as coordenadas do ponto B seriam o x do B, que é diferente de zero, e o y, que é igual a zero. Tranquilo? Se ele tivesse aqui em cima, a diferença é que o y dele estaria aqui, ó, né? E o y dele não seria zero. Mas a forma é a mesma. Como eles estão paralelos, né, a x, essa reta aqui é muito fácil de fazer a distância. Então a gente diz assim, ó, que a distância do ponto A até o ponto B nada mais é do que o x do ponto A menos o x do ponto B. Só que você tem que lembrar que distância é algo positivo, né? Eu digo a distância sempre em relação a um número positivo. Então, o que que eu tenho que me lembrar? Que essa distância ela tem que ser uma distância modular, beleza? Ou seja, significa dizer que você pode dizer assim, ah, professor, então eu estou vendo aqui que o ponto B é o ponto final. Então, eu já poderia fazer o B menos o A. Pode, dá no mesmo. Suponha que aqui é 2, suponha que aqui é 5. Se você fizer 5 menos 2 ou 2 menos 5, por mais que 2 menos 5 dê menos 3, mas a gente está falando de distância. A distância é 3 unidades, ou seja, é positivo. Então, por isso que a gente tem que lembrar do módulo. Então, muita gente já prefere dizer, ah, eu prefiro pegar logo o final e subtrair do inicial. Tranquilo. É porque às vezes você não tem o desenho, você só tem as coordenadas e às vezes você fica pensando, eita, agora quem é o último ponto, quem é o final, quem é o inicial, entendeu? Mas não tem problema. Quando a reta está sobre o eixo y ou paralela a y, né? Vamos botar aqui de novo a mesma ideia que eu falei, ó, paralela, então vamos supor que agora tivesse aqui, ó, o A aqui e o B aqui, né? Vai dar a mesma coisa. A diferença é que como ela está sobre o eixo y, o x é zero, né? Então, nesse caso aqui, eu teria o x0 e o y do ponto B, né? E aqui eu teria o x0 e o y do ponto A. Tranquilo? Se ele tivesse aqui, a diferença é que o x seria não zero, seria um outro valor, mas seria constante. Então, não vai mudar muita coisa. Tá beleza? Qual é a diferença aqui? É que nesse caso ela está paralela a y, mas a forma de fazer aqui seria idêntica. Então, eu teria a distância de A até o ponto B, seria o quê? A diferença entre essas duas distâncias, ou seja, a diferença entre o y do A e o y do B. Lembrando que por ser distância, novamente, nós temos o conceito de módulo. Tá certo? Então, se aqui, por exemplo, se aqui for 5, aqui for 2, tanto faz fazer 5 menos 2 ou 2 menos 5, porque eu tenho que me lembrar que no final tem que ser positivo. Tá certo? O nosso terceiro caso é o caso em que eu não tenho paralela a nenhum dos eixos. Certo? Lembrando que eu estou colocando aqui no primeiro quadrante, gente, mas esse ponto pode estar mais para cá, mais para baixo, um pedaço para baixo, outro para cima, não importa, é só uma ideia. Certo? Então, o que que nós temos aqui, ó? Vamos observar aqui, ó. Nesse caso, eu tenho aqui, ó. Vou traçar para cá e para cá, só para a gente marcar, ó. Aqui seria a abscissa do ponto A
e aqui seria a ordenada do ponto A, beleza? Aqui nós teríamos a abscissa do ponto B e a ordenada do ponto B, certo? Veja que aqui não tem como fazer a diferença dos dois, porque essa reta está inclinada, certo? O fato da reta estar inclinada, eu não posso fazer. A menor distância entre dois pontos seria uma reta, né? Nesse caso teria que ser paralela e aqui não é. Como é que a gente faz esse caso? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui, botar de outra cor, tá aqui de vermelho. Você vai fazer o seguinte, a gente vai fechar esse triângulo, tá certo? Deixa eu fechar aqui. A gente vai fechar esse triângulo, ó. Então, vou botar aqui, vou fechar aqui, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu tracei uma reta paralela ao eixo X. Por que eu fiz isso? Porque quando eu tenho uma reta paralela, ó, aqui nós temos o ponto A, beleza? E aqui nós temos outro pontinho aqui, ó. Imagina, vou dar uma letra aqui, imagina que aqui é um ponto C, certo? Como é que eu faria essa distância de A até C? Nós acabamos de ver. Se ela é paralela ao eixo X, é só pegar o X do A e o X do C e subtrair. Se eu quiser pegar a distância de C até B, é só pegar o Y do B e o Y do C e subtrair. Por quê? Porque ela é paralela. Tranquilo? Professor, mas que triângulo é esse? Gente, quando eu traço uma reta paralela, certo? E eu lembro que a distância entre um ponto e uma reta, ela é perpendicular à menor distância, significa dizer que se aqui é 90, aqui também tem que ser 90, aqui tem que ser 90 e aqui tem que ser 90 também, porque elas são paralelas. Essa e essa é paralela, essa é paralela com essa. Beleza? Então, nós temos um retângulo, porque eu tenho dois pares de retas paralelas e essas retas paralelas são perpendiculares. Tranquilo? Aqui, ó, elas são perpendiculares. Bom, o que eu quero? Eu quero essa distância aqui, ó. Eu quero a distância do ponto A até o ponto B. Lembrando que isso aqui é 90, como isso é uma reta, aqui também tem que ser 90. Ou seja, nós temos um triângulo retângulo. E olha como ficou legal aqui agora, ó. O que eu tenho aqui? Deixa eu botar de outra cor. O que eu tenho aqui? Quem é esse cateto? Ó, quem é esse cateto? Esse cateto não é paralelo a isso aqui? Então, como é que eu faço para saber o valor desse cateto? Eu vou pegar o y do ponto B e subtrair do y do ponto A. E quem seria esse cateto? Esse cateto, ele não é paralelo ao de baixo, ele não é paralelo a isso aqui. Então, como é que eu faço? X do B menos o x do A. Ou x de A menos x de B. Depois a gente vai ver que isso também não tem diferença. A gente já falou antes, mas vamos falar de novo. Tá certo? Bom, então agora como é que eu faço para calcular? Se isso é um triângulo retângulo, hipotenusa, catetos, Pitágoras, né? Então, a distância do ponto A até o ponto B ao quadrado tem que ser igual a o cateto ao quadrado. Então, vamos botar aqui x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A, que é o outro cateto, ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se está como quadrado, eu passo como raiz, né? Então, distância de A até B é a raiz de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Tranquilo? Ajeitar esse azinho aqui para ficar melhor. E agora eu vou fechar aqui nossa raiz. Tranquilo? Então, isso aqui é para calcular a distância entre dois pontos. E aí você vai me perguntar, professor, pode calcular qualquer distância? Qualquer uma entre dois pontos. Inclusive essas que são paralelas. Só que as paralelas a gente não vai fazer, né? Por quê? Porque se eu pegar aqui, por exemplo, essa que está paralela, né? A gente vai ver que o valor que eu vou subtrair é o mesmo, ou se ela estiver em cima do eixo x vai ser zero, não vai fazer diferença. Então, a gente faz daquela forma que a gente aprendeu. Essa aqui é mais geral para a gente calcular
quando está inclinada. Muita gente pode perguntar, professor, você não vai botar o mais ou menos, já que passou como raiz? Não, porque eu estou falando de distância. Distância é modular, certo? Então, isso aqui é sempre positivo. Por isso que eu falei que tanto faz você botar x de b e x de a, ou x de a menos x de b, porque quando você levar ao quadrado, dá no mesmo. Suponha que aqui, por exemplo, aqui é 2 e aqui é 5. Se você fizer 2 menos 5, dá menos 3. Ao quadrado, dá 9. Se você fizer 5 menos 2, dá 3. Ao quadrado, dá 9. Então, não tem diferença, tá bom? Aí eu vou trazer um outro vídeo, para não ficar muito longo esse, resolvendo exercícios sobre distância de 2 pontos. Até lá!